Olá pessoal, professora Carla Mano com uma dica de português para vocês, a dica de pontuação. Você sabe que pontuação é uma questão praticamente certa em todas as provas de português. Pois bem, para resolvermos essas questões, em primeiro lugar a regra geral. Com a regra geral, nós resolvemos as questões mais tradicionais de certo e errado, de correção. E isso vai servir também para redação, para nós pontuarmos corretamente uma redação. Pois bem, qual é a regra geral? A regra geral é a seguinte: você sabe que os sinais de pontuação representam pequenas ou grandes pausas, são sinais gráficos que representam pausas. Daí a lógica, é proibido utilizar qualquer sinal de pontuação, como a vírgula, separando os termos da oração na ordem direta. Como oficialmente nós temos 10 termos da oração, a dica é: observem de cada oração o sujeito, o verbo, os objetos e o adjunto adverbial. Sublinhem esses elementos, especialmente sujeito, verbo e objetos, e coloquem em prática a regra. Então, visualizando a regra, é proibido separar com vírgula ou qualquer sinal de pontuação o sujeito do verbo. Do mesmo modo, é proibido usar vírgula separando o sujeito dos objetos. E o adjunto adverbial, quando ele vem no lugar de origem dele, que é no final da oração, portanto sempre depois do verbo, se houver depois dos objetos, ele não necessita ser separado por pontuação. Agora vale uma dica. Qual é a dica? Dificilmente nas nossas provas nós teremos todos os termos na ordem direta. Então o caminho é o mesmo, sublinhando esses 3 termos, sujeito, verbo e objetos, nós teremos a chance de perceber que é muito comum haver termos intercalados, que eu estou aqui representando desta forma, termos ou fragmentos de texto, até orações, que se intercalam entre o sujeito e o verbo, e assim por diante, entre o verbo e os objetos. Estes termos intercalados, em geral, depende do caso, naturalmente, mas vale a dica, em geral, eles devem vir entre 2 vírgulas, e dependendo do caso, sem nenhuma das duas. O erro crasso é deixar só uma vírgula depois, ou só uma vírgula antes. Então está aí a dica. Quando é que eu uso afinal vírgulas? As vírgulas, quando é que eu uso? De modo geral, para separar termos deslocados ou intercalados. Então está aqui, visualmente, a regra geral para todos vocês. E vale alguns lembretes de casos especiais, como os exemplos mostram, são casos básicos e que frequentam as nossas provas. Gabi, Luca e Lana são amigos. Por quê? Então essas regras é para a gente aprender a justificar uma vírgula. Por que é essa vírgula? Para separarmos termos da mesma função sintática. Termos da mesma origem, são termos de uma enumeração ou ainda termos coordenados. Número 2, muito importante: se estudar, obterá sucesso. Por que há essa vírgula? Para separar orações. Mas especifiquemos: para separar oração subordinada adverbial deslocada. É obrigatória a vírgula para separar oração subordinada adverbial deslocada. Sim, porque ela vem antes da oração principal. Esse caso aqui básico, leiam e reconheçam. Paulo, o vizinho João Valério, chegou. Através da leitura, podemos entender que Paulo é um vocativo. Então, por que foi usada a vírgula? Para isolar um vocativo. Paulo, o vizinho João Valério. João Valério está esclarecendo quem é o vizinho. Aí que essas 2 vírgulas separam aposto. 2 casos básicos do uso da vírgula, para separar vocativo e aposto. E finalmente, atualmente, a intensa violência. Por que foi usada essa vírgula?
para separar, adjunto adverbial deslocado. Revisem, isso cai nas provas.